Amém? Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo no seu lugar. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Agradecemos ao Senhor pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor. Agradecemos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua graça, que está sobre nós dia após dia, Senhor. Que o Senhor possa estar agora falando conosco através da Tua palavra, e que o Senhor possa mostrar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Abençoe os irmãos que estão aqui, os que depois estarão ouvindo dessa mensagem, que o Senhor possa estar abençoando cada vida. É o meu desejo, minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Apocalipse capítulo 3. Nós estaremos hoje estudando a igreja de Laodiceia. Capítulo 3 de Apocalipse, nós leremos do 14 até o versículo de número 22. 14 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Que Deus fale conosco através da sua palavra. Talvez Laodiceia é uma das igrejas mais confusas, complexas e ao mesmo tempo apóstata, ou seja, uma vez conheceram a Deus e decidiram não caminhar mais com o Senhor. E nós vamos entender um pouco o que Jesus fala a respeito dessa igreja. E o tema é Laodiceia, a igreja apóstata. Todos sabem o que é apóstata ou apostatar da fé? O que é apostatar da fé? É simples: esfriar, desviar, afastar, tornar as coisas, o famoso não tem nada a ver, né? A gente pode fazer tudo, não tem nada a ver. E essa igreja é exatamente isso. Eles provaram algo de Deus e agora se desviaram daquilo que eles provaram da parte de Deus. Então a gente vai entender um pouquinho como como funcionava essa igreja. Das 7 cartas, a de Laodiceia é a mais lamentável, pois nela não há nenhuma palavra de elogio da parte do Senhor Jesus. Então, a pior igreja das 7 é Laodiceia, porque ela não tem elogio algum. Nas outras a gente viu o quê? Um elogio e uma repreensão, ou algo errado que eles faziam. Laodiceia só tem repreensão, não tem um elogio da parte do Senhor para essa igreja. Entretanto, é nela que encontramos as palavras mais cheias de amor, o apelo mais comovente e a promessa mais marcante de Jesus. Eu entendi, estudando um pouquinho à tarde sobre isso, que o Senhor é compassivo, misericordioso e bondoso. Ao mesmo tempo que essa igreja apostatou da fé, qual que era o desejo do Senhor para ela? Que ela voltasse, que ela se arrependesse. Então é a carta que a gente vai ver o Senhor tratando ainda com amor, né? Cheio de amor,
e tentando convencer essa igreja do pecado que eles estavam cometendo. E é assim conosco também, né? O Senhor nos ama de maneira incondicional e Ele não quer que a gente se afaste. Por isso que depois nós vamos ver que Ele disciplina, né? Ele faz coisas mesmo, né? Disciplina a nossa vida para trazer a gente de volta, porque é através da correção e da dor que nós voltamos para Cristo, né? As pessoas falam assim que, eu vim para Cristo por amor. Muito difícil. A maioria de nós viemos pela dor. A dor de algo que a gente passou na vida, e aí Deus então nos atraiu com o seu olhar, com a sua graça, com a sua bondade. Laodiceia, Jesus também fala isso para ela. Laodiceia significa a voz do povo, ou direitos do povo. Laodiceia é aquela igreja na qual o que prevalece é a voz do povo e não a voz de Deus. Tem uma máxima, né, no nosso meio que é isso, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo é a voz do povo, a voz de Deus é a voz de Deus. Laodiceia quer dizer isso, a voz do povo, não a de Deus. E o que prevalecia nessa igreja? A voz do povo e não a voz de Deus. E isso é muito triste. Porque o que se espera de uma igreja é que eu e você tenhamos não a nossa voz acima da voz de Deus, mas que a vontade dele prevaleça sobre as nossas vidas, tá? Os direitos do povo e não a vontade de Deus e nem também a sua palavra. Vamos conhecer um pouquinho, como todas as cartas nós fizemos, como que era a cidade de Laodiceia. Laodiceia, ela estava na província romana da Ásia Menor, que hoje é o oeste da Turquia. Ela ocupa uma posição geográfica estratégica que favorecia a sua prosperidade. Então, o que a gente vai ver em Laodiceia? Que era uma cidade rica. Eles tinham uma prosperidade. Nós vamos entender como a igreja foi contaminada com isso também. Colossos, da qual recebia água fria, essa Laodiceia ela tinha como vizinhas duas cidades. Colossos, a qual recebia água fria de boa qualidade, e Herápolis, da qual recebia águas quentes e medicinais. No período apostólico, era extremamente próspera, destacando-se em alguns pontos. Então, só para vocês entenderem, essa cidade era banhada por duas cidades que desaguavam os rios ali. Uma delas, Colosso, desaguava água fria, gelada, e a outra desaguava água quente. E nós vamos entender o porquê Jesus depois falou, né? Você não é nem frio nem quente, você é morno, estou a ponto de vomitar você. Nós vamos entender o porquê que Jesus falou isso, tá? Mas como que era então as características de Laodiceia? Ele tinha um centro financeiro muito forte, as pessoas eram ricas e ao mesmo tempo soberbas, né? A riqueza, ou os ricos estão ligados muito à questão da soberba, né? Ou da ostentação e assim por diante. Nem todos. Em 61, essa cidade foi, juntamente com Colossos e Herápolis, arrasada por um terremoto. Então, em 61, depois de Cristo, veio um terremoto e arrasou com essa cidade. Essa cidade era tão rica que eles conseguiram se reconstruir sem a ajuda do Império Romano. Tamanha era a riqueza que aquele povo tinha, ou aquela cidade tinha. Então ele tinha um centro financeiro muito forte. Vamos dar um exemplo disso. Hoje no Sul, o Sul não tem força financeira suficiente para se levantar sozinho. O que está acontecendo? Vários estados estão fazendo o quê? Mandando ajuda. Essa cidade aqui de Laodiceia foi arrasada por um terremoto. E eles não pediram ajuda para ninguém. Tamanha era a força financeira que eles tinham ali nesse centro, tá bom? Uma outra coisa que se destaca ali, ou se destacava, o centro textil também, a questão de roupas. Eles fabricavam e exportavam tapetes de fina qualidade e túnicas famosas no mundo inteiro, feitas de lustrosas lã preta das ovelhas da região. Então, o que eles tinham também de forte? A questão têxtil. Eles tinham essa pele de ovelha, né, essa lã de ovelha, e eles faziam dessa lã preta túnicas, tapetes e outras coisas também. Então, eles tinham dinheiro. Uma outra coisa também, era um centro oftálmico, ou seja,
eles tinham um colírio naquela cidade, eles produziam esse colírio e exportavam para várias partes do mundo, tá? Então grave essas 3 coisas. Laodiceia tinha o quê? Um centro financeiro forte. Segundo, eles tinham uma empresa têxtil forte e eles eram exportadores de colírio para o mundo inteiro naquela época, tá? Guarde isso, porque Jesus, ele vai usar essas 3 expressões aqui para repreender a igreja. E também vai falar da água fria e da água morna no exemplo que ele vai dar, tá? Vamos falar agora da igreja de Laodiceia. Então nós vimos a cidade de Laodiceia, agora nós vamos falar da igreja de Laodiceia. Ela foi fundada juntamente com Colossos e Herápolis, provavelmente por Epáfras. Inicialmente era uma igreja pequena e simples, que se reunia na casa de uma irmã chamada Ninfa. Isso, irmãos, está lá em Colossenses 4,15, tá? A fundação dessa igreja. Porém, algum tempo depois, deixou de ser uma igreja que agrada a Deus para ser uma igreja que agrada as pessoas. O grande risco que nós temos, principalmente na nossa era, é isso. É começar a fazer culto, programações para agradar gente, pessoas. Isso é muito perigoso, porque Laodiceia começou a agradar muita gente e esqueceu de agradar quem? A Deus. Então esse é o maior risco que eu e você temos. Começamos a agradar pessoas e deixamos de pregar a verdade, né? A igreja, irmãos, ela não é um circo. A igreja não é uma boate, não é um barzinho, não é um lugar onde a gente está buscando diversão. A igreja é onde se prega, a primeira coisa é onde se prega a palavra de Deus, né? Então, que eu e você nunca percamos isso. Hoje a gente olha, e eu tenho dificuldade em olhar para algumas igrejas e ver que tem muito mais espetáculo do que às vezes uma pregação expositiva da palavra, né? Então esse é um risco de nós às vezes crescermos para agradar as pessoas e não o nosso primeiro chamado, que é agradar ao nosso Deus, tá bom? Então essa igreja cresce, começa a agradar as pessoas e seus membros agora começam a se conformar com o estilo de vida dos moradores daquela cidade. Então eles se tornaram iguais aos moradores daquela cidade. E pior, né? Eles criaram seu próprio evangelho. E hoje tem muito disso. Eu estou falando de uma coisa lá atrás, mas hoje mudou alguma coisa, gente? Não. Hoje a gente cria às vezes um evangelho para atrair pessoas, né? Um evangelho de facilidade, de onde tudo pode, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Esse evangelho conforme o meu estilo de vida e não conforme aquilo que a palavra de Deus ensina. Uma outra coisa também, era uma igreja indefinida. Olha o que Jesus diz a ela, vamos pegar a expressão aí, do 15:16, Jesus diz assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então o que Jesus enxergou naquela igreja? Que eles eram indefinidos. Ele falou assim: eu conheço a obra de vocês, e vocês não são nem quente e nem frio. Por que ele usa essa expressão? Pode haver discordância, tá, no que eu vou falar, mas eu prefiro correr o risco de falar o que eu estou pensando do que às vezes não falar. O Hernandes Dias Lopes uma vez falou que a água gelada, ela é terapêutica, não é? Vocês já viram atletas de alta performance, quando eles participam de vários, que nem, vamos pegar um jogador de futebol, eles participam de várias partidas, eles têm um estresse muscular. O que eles fazem, Júnior? Pega uma tina com água e gelo, e entra dentro da banheira, porque a água gelada, ela faz o quê? Ela contrai não, ela relaxa os músculos, ela traz então o quê? Cura para o corpo, ela traz algo terapêutico. A água quente, mesma coisa, né? A água quente, só que ela tem outras características. A Ana, às vezes, quando faz a liberação lá na coluna, tem dia que a Cal fala, não, você vai pôr gelo. Tem dia que ela fala assim, não, você vai pôr água quente. Ou uma bolsa com água quente.
porque o quente serve para curar determinados problemas do nosso corpo e o gelado outros. Mas água morna você faz o que com ela? O que você faz com água morna? Um café morno, um chá morno, tem graça? Por isso que eu falei que pode ter discordância, porque pode ter gente que fala assim, não pastor, eu gosto, sem problema algum. Mas Jesus está falando, você é igual os rios que desaguam aqui. Aliás, vocês não são iguais os rios que desaguam aqui, porque um é gelado, o outro é quente. Só que quando eles juntavam esses rios, tornavam o que as águas? Morna. Pois não, dona Ana? Tem que estar quente. Ninguém coa café ou chá com água gelada, né? Você tem que ter água quente. E depois pode deixar gelado, mas tem que ter água quente. Então percebe que Jesus está falando, vocês estão iguais à água da cidade de vocês, mornos. Vocês não estão nem lá e nem cá. Vocês não estão trazendo benefício nenhum para o mundo. Aliás, tem uma vez que eu ouvi uma certa frase de um pastor, que ele dizia, né, que se nós fecharmos a nossa igreja, ela vai fazer falta para o nosso bairro, para a nossa cidade? Será? Quando você morrer, você vai fazer falta para as pessoas à sua volta? Ou vai fazer igual aquele rei de Israel, né? Foi e não deixou saudade. Era morno. Não era nem quente e nem frio. Então que a gente possa pensar sobre isso. Uma outra coisa dessa igreja também, era uma igreja autossuficiente. Jesus diz assim dela, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Triste, né? Ouvir uma frase dessa do próprio Jesus. Eles diziam, nós temos tudo, nós somos ricos, nós não precisamos do Senhor. Aliás, isso é uma outra coisa que nós precisamos quebrar, né? Que tanto o rico quanto o pobre precisa do Senhor. Foi-se o tempo de achar, não, só o pobrezinho precisa de Deus. Não, gente. A Bíblia fala, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, todos. Não tem rico, pobre, qualquer um precisa da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. E Jesus se apresenta a ela, fala, vocês estão com uma visão distorcida de vocês, porque vocês acham que vocês são ricos e autossuficientes, mas não é bem assim a história, tá? Uma terceira coisa, era uma igreja inconsciente. Jesus diz a ela, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Os crentes olhavam para si, para os seus cultos, seu testemunho de vida, e eles achavam que estavam tudo bem, mas não estava. Jesus está dizendo, vocês, aos meus olhos, tá? Vocês são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. Só um adendo aqui, né? Lembra que eu falei do colírio? O colírio, muitas vezes, é para melhorar a visão, né? E o que essa igreja, Jesus falou? Vocês estão cegos. Vocês estão dentro de um centro oftalmológico e vocês estão cegos. Mas não cegueira essa aqui, da nossa visão natural, uma cegueira espiritual, né? Então, Jesus está dizendo que eles tinham uma visão distorcida deles mesmos. Vocês precisam buscar de mim algo novo. Qual que é o título que Jesus se apresenta a ela? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo? Não? Então vamos lá. Como Jesus se apresenta a ela? Ele usa 3 expressões. Ele fala o amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Então, Jesus se apresenta a essa igreja de 3 formas. Ele fala, eu sou o amém. O que isso quer dizer? Quem sabe o que significa a palavra amém? Assim seja, tá? Então Jesus está falando o quê? Eu sou assim seja, ou seja, eu sou o verdadeiro. Eu sou aquele que não tem variação. Essa afirmação ao mesmo tempo é uma confirmação, né? Ao apresentar-se dessa maneira, Jesus deixa bem claro
ser ele a última palavra de tudo que existe, pois nele que todas as profecias bíblicas se cumprem. Então ele está dizendo, eu sou o último a dar o veredito, a última resposta vem de mim. Assim seja, ou seja, seja feito de acordo com a minha vontade. Eu sou o verdadeiro, não existe outro além de mim. Segundo, Jesus se apresenta também como a testemunha fiel e verdadeira, né? Jesus, ele está descrevendo, né, que ele é fiel e verdadeiro, porque ele julga e peleja com justiça. Uma coisa interessante na justiça de Cristo, que é totalmente diferente da justiça do homem, é que Jesus, ele age sem parcialidade. Desculpa, gente. Jesus, ele é imparcial. A justiça humana, ela não é imparcial. A justiça humana sempre pende para o lado mais forte. Você pega aí os grandes do nosso país, eles podem até ser presos, mas sempre há uma liminar que vai liberá-los. Aliás, agora com esse, sem querer falar de política, mas falando da questão que envolve o Brasil, vários ministros do STF estão tirando as sentenças que no outro governo havia dado, né? De réus confessos, pessoas que confessaram seus crimes e que hoje recebem um veredito dizendo, você está inocentado. E na próxima eleição vão concorrer a algum cargo político, né? Jesus não é assim. Jesus, ele não age com parcialidade, ele é imparcial, ele é justo. E ele fala, eu sou fiel, justo, e eu também ando com a verdade. Não tem como escapar do juízo de Deus. Dos homens escapa, mas o divino não, tá? Terceiro, ele fala que ele é o princípio da criação. Isso não quer dizer o primeiro a ser criado, mas o originador de todas as coisas. É Deus na pessoa do Filho quem fala à igreja, e é Ele que está acima das suas criaturas, que apesar de serem insignificantes, se gabam às vezes da sua autossuficiência. Lembra em João capítulo 1 que fala que Jesus estava na formação do mundo, juntamente com o Pai? Ele está falando disso, né? Ele é o princípio de toda a criação, ou seja, através de Cristo foram criadas todas as coisas. E para mostrar, irmãos, que nós não somos autossuficientes, né? Jesus, sem a minha pessoa e sem a sua pessoa, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor. Nós já não. Sem ele, nós não somos a mesma pessoa, tá? Vamos lá. Estou caminhando aí para metade já do nosso estudo. Qual que é a repreensão que Jesus traz então a essa igreja? Vamos ver aí do 15 ao 17, vamos ler? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos ver 3 repreensões que Cristo traz a essa igreja. Primeiro, motivada essa igreja no conhecimento, motivada no conhecimento que ele tem da igreja. A primeira expressão que ele usa é, conheço as tuas obras. Essa frase, irmãos, não é só para a igreja de Laodiceia, essa frase é para nós também. Ele conhece as nossas obras, e ele está dizendo para essa igreja, eu conheço as tuas obras, não há nada que possa ser escondido de mim. Eu sou aquele que sonda o coração e o mais profundo do ser. Lembra do Salmo 139? A Bíblia diz que a palavra não chegou à nossa boca, ele já sabe o que a gente vai dizer. Ele nos conhece por detrás e por diante. Se a gente for no mais profundo mar, ele estará lá. Se a gente for mais alto do céu,
lá o Senhor estará também. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, está acima de todas as coisas. A outra repreensão, que é expressada na reação que Ele tem para com a igreja. Ele usa a expressão, estou a ponto de vomitar-te. Tem várias coisas que eu não gosto de passar no meu corpo, várias, né? Resfriado, dor de cabeça, uma unha que a gente quebra jogando futebol, tem várias coisas, mas a coisa que eu mais odeio é vomitar. Eu não suporto vomitar. Você também não? Não, tem gente que não liga, né? Tem gente que não liga mesmo, fala, não, já põe o dedo na boca, vomito. Nem posso falar muito, senão vai ter gente que vai vomitar aqui, né? Mas o vomitar para mim é um negócio assim degradante, né? Uma vez eu tive uma crise de ansiedade em casa e foi o primeiro sintoma que eu tive, foi um vômito. E eu fiquei pensando, nossa, será que eu comi alguma coisa? E depois quando eu passei na médica, ela falou assim, não, você teve uma crise de ansiedade e seu organismo reagiu vomitando, né? Enfim, imagine Jesus falar para nós, estou a ponto de vomitar você. Não é uma expressão forte? Talvez eu e você, né, ou falar de mim, teria vergonha, né? Fala assim, eu estou tão enojado de você que eu estou a ponto de vomitar você. Você não está descendo bem. Suas atitudes, as suas obras, aquilo que você está fazendo, já está me dando náuseas. Que expressão triste, que expressão forte. Cristo estava enjoado por causa da indiferença, neutralidade e prepotência daquela igreja, ao ponto dele falar, estou quase vomitando vocês na minha presença. Essa igreja não produzia o poder refrescante da água pura e fria que vinha de Colossos, e nem o poder curativo da água quente de Hierápolis. Eles perderam a capacidade de matar a sede dos pecadores, pois já não proclamavam o Evangelho de Cristo, que é a única fonte de água viva. Aquela igreja também já não conseguia curar os feridos de alma, pois sua doutrina já não tinha propriedades terapêuticas. Aquela igreja estava tão afastada daquilo que Cristo esperava dela, que eles não tinham mais poder nenhum terapêutico, né? E a igreja tem um poder terapêutico, sabia? Hoje eu conversei com uma pessoa que não está bem emocionalmente, e várias vezes ela falou, obrigado pelas orações da igreja, obrigado, porque tem uma terapia. Quando a gente ora por alguém, quando a gente conversa com alguém, quando a gente gasta um tempo com alguém, é terapêutico. E se nós não fizermos isso, podemos ouvir a frase de Cristo, estou a ponto de vomitar vocês, né? Porque eu coloquei vocês nessa terra com um propósito, né? Ou trazer refrigério, ou também acalentar os corações que estão feridos, oprimidos e assim por diante. Então essa talvez para mim, tá? É a expressão mais forte desse texto aqui da igreja de Laodiceia, que Jesus fala, eu estou enojado, né? Estou enjoado de vocês, ao ponto de colocar vocês para fora, vomitar vocês. Algum adendo aqui? Alguém quer falar? Não? Então vamos lá. A repreensão também de Cristo está baseada no amor que Ele tem pela igreja. Ao mesmo tempo que Ele usa a expressão, conheço as tuas obras, estou a ponto de vomitar, Ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Por mais que essa igreja estivesse longe, distante daquilo que Cristo tinha para ela, qual que é a expressão que Jesus está usando? Qual que é a expressão que Ele usa? Que Ele vai usar muitas vezes a repreensão e a disciplina para quem Ele ama. Aliás, irmãos, o pai e a mãe disciplinam o filho porque ele tem amor ou ódio pelo filho? Então, quando Jesus também está repreendendo aqui, a base da repreensão dele é o amor, não é o ódio, né? Então, que eu e você possamos entender também dessa forma. Muitas vezes as coisas não vão bem na nossa vida,
E Deus vai permitir disciplinas, vai disciplinar e vai permitir situações difíceis para corrigir talvez a minha vida e a sua. Então que a gente possa se sentir amado quando vier uma disciplina na minha vida e na sua, e não rejeitado. Porque quando a gente não disciplina, a gente descarta e fala, não vou mais falar nada, eu vou deixar ele viver do jeito que ele quer. E eu não quero que Deus faça isso comigo. É preferível uma disciplina e a gente corrigir e voltar ao primeiro amor, a voltar a servir Ele, do que viver distante daquilo que Ele tem para cada um de nós. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Não, gente? Todo mundo está entendendo sobre a igreja aqui? Então vamos lá, vamos falar sobre a exortação de Cristo agora então a essa igreja. Jesus oferece graciosa e amorosamente a essa igreja os verdadeiros tesouros que substituem os que são efêmeros. O que ele vai fazer aqui? Ele vai falar assim, eu vou mostrar o que realmente importa para mim e o que realmente importa para vocês. Essa igreja aqui, ele chama, sendo uma igreja rica, tá? De pobre, cego, nu, miserável, infelizes. Por quê? Porque o coração deles estava preso nas coisas erradas. E Jesus agora vai trazer uma exortação para corrigir isso. Então ele quer que a igreja entenda, vocês estão valorizando aquilo que não é para valorizar. E vamos trazer para a nossa vida isso? Muitas vezes eu e você valorizamos aquilo que Cristo não valoriza. E tem pessoas que às vezes acabam se afastando de Cristo por valorizar coisas que esse mundo pode oferecer a cada um de nós, tá? Desde riquezas e tantas outras coisas. Primeira palavra de Cristo é: aconselho-te. Então ele vai dar alguns conselhos para essa igreja. Primeiro conselho, ele vai falar de ouro refinado. Vamos ver se a gente pega aqui essa parte. No versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. O que Jesus está falando aqui com essa questão do ouro? É um ouro que a gente tem na nossa aliança, num brinco? Não é esse ouro. Ele está falando da fé. Ele está falando de algo maior. Ele não está falando de algo que é perecível aqui na terra. Ele está falando de algo maior. E esse algo maior é uma fé viva na pessoa dele. Depois ele fala também sobre vestes brancas. Lembra do começo que eu falei para você guardar 3 coisas da cidade? Qual era? Vamos ver quem é bom aí de memória. Não, antes. Da cidade de Laodiceia, amor. As características dela. Riqueza. O que mais? Têxtil. E depois o colírio que a Teresa falou. Percebe que agora ele vai usar qual expressão aqui? Primeiro o ouro. Porque aquela cidade era o quê? Rica. Só que ele falou, a riqueza não é essa que eu quero dar a vocês somente. É acima disso, é a fé viva. O segundo ele vai falar do quê? Vestes brancas. Por quê, gente? Porque eles tinham um centro comercial têxtil também. Quando Jesus está falando isso, ele está falando diretamente aquilo que as pessoas vão entender. E Jesus tem muito disso, não tem? Quando ele ia falar com o pescador, ele usava uma linguagem do quê? Para pescador. Quando ele ia falar uma multidão, ele percebia a multidão e introduzia a palavra que as pessoas iam entender. Então que fique isso também para nós, né? Usar o que a nossa cidade tem, entender o que as pessoas passam para a gente saber falar a palavra certa. Não adianta eu trazer a mesma mensagem aqui em Ribeirão da mesma forma do que lá no norte de Minas. As pessoas não vão entender. Uma vez um missionário estava dando uma aulinha para as crianças lá, evangelismo, e foi falar da velocidade acelerada do WhatsApp, né? As crianças não entenderam. Eles não têm acesso ao WhatsApp, gente. O adulto, malemar, às vezes tem. A criança, você acha que vai ter celular igual as nossas crianças têm aqui? Então, a linguagem é outra. Lá é uma linguagem mais rural. Aqui já é uma linguagem mais urbana, diferente.
E Jesus está usando essas linguagens para que a igreja possa entender. Vocês estão num centro comercial rico, mas vocês são pobres. Vocês têm uma empresa têxtil forte, mas eu aconselho que vocês procurem uma veste branca, porque a de vocês está manchada pelo pecado. Pois não, Ana? Sim. Sim. E é o que Jesus está fazendo agora exatamente com a igreja de Laodiceia. Falou do ouro, falou das vestes brancas e agora ele termina falando do quê? Colírio para os olhos. Olha a mensagem assim determinante: ouro, vestes brancas e colírios, né? O colírio aqui, né, que era essa questão dos olhos, de melhorar a visão. O que Jesus está falando agora não é uma visão física, ele está falando de uma visão espiritual. Vocês precisam colocar um colírio diferente. O de vocês cura algumas enfermidades físicas, mas não para vocês enxergarem espiritualmente as coisas. Então que Deus nos dê graça, né, com relação a isso. Segunda expressão que Jesus usa, então primeiro é aconselho-te, depois ele usa a expressão arrepende-te. Isso está lá no versículo 19. Ele diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O arrependimento, o arrepender, significa uma renúncia ao pecado e uma mudança de vida completa, né? Esse é o desejo de Cristo para cada um de nós, não só para a igreja de Laodiceia. É uma mudança radical e verdadeira. Jesus exorta aos crentes daquela igreja a deixarem de ser clientes e voltarem a ser ovelhas, né? Não é uma mensagem para atrair gente, é uma mensagem de Cristo para mudar o coração das pessoas. Doa a quem doer. A terceira expressão de Cristo para aquela igreja, exortação, é ouve-me. No 3:20 é um versículo que a gente sempre usa, né, no evangelismo, que ele fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus está falando para aquela igreja? Eu quero fazer morada dentro de vocês, só que precisa o quê? Uma abertura. Jesus não entra onde ele não é convidado, tem que ter abertura. Ele estava dizendo, olha, ouve, né? Eu não quero estar do lado de fora, eu quero estar do lado de dentro. Ouve, né? Abre a porta do coração de vocês para que eu possa entrar e assumir o meu lugar no coração de vocês. E é o que Cristo deseja até hoje, né? A expressão de Hebreus é: se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração de vocês. Abre a porta do seu coração e deixa ele entrar na sua vida. E a última, né? Então nós já falamos aqui da cidade, falamos da igreja, falamos de como aquela igreja vivia, né? O título de Jesus, a repreensão, e agora nós vamos falar das promessas de Cristo. Uma coisa interessante nas 7 cartas é que sempre ele vai terminar com promessas. E por que é bom a gente falar, é importante falar isso? Porque nós teremos uma recompensa. A Bíblia fala que nenhum do nosso trabalho que nós fazemos a Deus é em vão. Nenhum. Desde uma coisa simples ou de algo complexo, nada é em vão. Um arrumar de uma cadeira, uma oração a uma pessoa, sei lá, algo que a gente possa fazer uma visita, nenhum trabalho no Senhor é vão, nenhum. Nós receberemos a recompensa, teremos a promessa, o cumprimento da promessa que ele prometeu. Vamos ver então lá? No versículo 21, ele diz assim: ao vencedor
dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono. Então, qual que é a primeira promessa? Sentar no trono com o Senhor. Gente, imagine que privilégio. Não é sentar numa reunião de empresários, de governadores, de presidentes mundiais, não. É assentar no trono do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não dá para imaginar isso, não dá. Isaías, quando teve uma visão do trono de Deus, da glória de Deus, qual que é a expressão que ele usa? Vocês lembram? Lembram ou não? Ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor. Agora imagine, eu e você nos assentando no trono do Senhor. Claro que aqui já não vai ter mais o ai de mim, porque aqui já é o trono, né? É a glória eterna, já é o reino celestial que o Senhor tem preparado para aqueles que servem a Ele. Mas essa é uma promessa. Nós nos sentaremos com o Senhor no trono. Que mais? Assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Jesus está falando dele mesmo, né? Ele venceu e a Bíblia fala que o nome dele foi colocado acima de todos os nomes, né? Claro que o nosso nome não vai ser colocado acima de todos os nomes, mas nós estaremos com o Senhor, né? Nós estaremos no trono com o Senhor. E a expressão que ele usa é ao vencedor. Por que ele usa essa expressão? Ao vencedor. Quem acertar vai ganhar uma bala no final do culto. Por que ele diz ao vencedor? Se tem vencedor, tem o que também? Perdedor, né? Sempre quando um vence, tem um que perde, né? Não sei como está o Botafogo e o Palmeiras, né? Mas um de lá vai sair vitorioso hoje. Sempre vai ter um vencedor e um perdedor. E sabe por que ele está falando vencedor? Porque vai ser luta, porque vai ser batalha, porque vai ser árduo. Para a gente vencer alguma coisa, a gente tem que fazer o quê? Se esforçar. Lembra do César Cielo? Enquanto ele não conseguiu o ouro olímpico, quantas horas ele se dedicou à natação, alimentação, musculação e tantas coisas. Uma vez eu ouvi uma reportagem, Júnior, do Rogério Ceni, que foi um dos únicos goleiros do mundo, né? Que marcou mais de 100 gols, um goleiro. E aí as pessoas, né, muitos falam assim, não, ele sabe bater, ele sabe isso. Não, acabava o treino, ele ficava ali, ó, treinando. Todo mundo já tinha ido embora e ele estava batendo falta. E o abençoado fez o 100º gol em cima do Corinthians. É o vencedor, né? Misericórdia. Nós temos que lutar, irmãos. E não só hoje, amanhã e depois de amanhã e até a volta do nosso Senhor. Até Ele falar, vinde benditos meu Pai, você é vencedor, você conseguiu. Né? Paulo diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e no fim eu guardei a fé no meu coração. Porque aqui não é fácil. Ontem nós fomos no Ivan, falando sobre essa questão de lutas, né, de tribulações, e ele lembrou de uma história de um rapaz, de um senhor que aparece, uma carroça, um cavalo do lado, e ele fala, olha, a coisa mais difícil nessa vida é ser crente. E é verdade, o que esse carroceiro falou. Porque a gente tem que abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos. Quando eu falo vontades aqui, não vontade que traz bem no sentido de não pecar. Eu não peco e tem coisas que Deus se agrada que eu faço. Agora, o que eu vou satisfazer a vontade que desagrada a Deus, aí eu tenho que abrir mão, né? Então, é difícil, é árduo. Por isso que ele fala ao vencedor, você vai ter que lutar, né? O brasileiro, ele gosta, ou a maioria das pessoas do mundo gosta, de receber algo por aquilo que ele não lutou na vida. A maioria. Prova disso é que na época da pandemia, quando o governo liberou os auxílios,
Tinha pessoas que tinham caminhonetes, casas e pegaram o auxílio que o governo liberou. Por quê? Gosta de coisa fácil, né? Mas no reino de Deus não é assim, vai ser luta, né? Combater o bom combate. É uma batalha constante, é renúncia constante, para que a gente possa fazer a vontade do nosso Senhor. Amém? Alguém tem algum comentário? Não? Então vamos ficar em pé, nós vamos orar para encerrar. Semana que vem o Ricardo, ele vai começar a falar. Hoje o Ricardo não conseguiu vir. Semana que vem acaba, tá? Ou na verdade já acabou as igrejas. Agora vai entrar num assunto um pouquinho mais que usa símbolos, figuras. Então não perca as aulas, tá? Então vem aqui na quinta-feira. Se você perdeu, na outra semana já está disponível também no YouTube para você assistir. Mas não perca, porque se você perder uma ou duas, você não vai entender, tá? Eu vou deixar até mais o Ricardo agora essas aulas aí que vai falar mais de figuras, símbolos, que ele gosta, tem mais habilidade do que eu, para que a gente possa entender. O objetivo é você entender, para que você possa então compreender aquilo que o Senhor tem reservado para nós no futuro. Tá bom, gente? Senhor, obrigado por essa noite.